Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, o seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Mas aquele que perseverar será salvo. Por que Jesus está aqui alertando os seus apóstolos? Primeiro, Jesus retira ele do meio dos discípulos, dá-lhes uma posição mais de destaque, mais próximo dele, e então os envia para a missão e dá a eles toda a autoridade para eles exercerem essa missão, né? Que é curar os doentes, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Mas aí, para que eles não se ensoberbecessem também, Jesus já os alerta aqui que tem que ter estratégia. Tudo na nossa vida tem que ter estratégia. E a evangelização da mesma forma, né? A própria palavra vai dizer, não deis pérolas aos porcos. Se a gente não tiver estratégia, o inimigo vai se voltar contra nós e a gente simplesmente sofreu à toa. Então, aqui Jesus vai dizer, vai dar essa estratégia. São João Crisóstomo vai dizer assim, por que Jesus então dá essa estratégia? Em primeiro lugar é para que soubessem da presciência de Jesus, né? Presciência é aquela ciência, aquele dom que ele já tinha, como ele é onisciente, onipresente e onipotente, então ele já via o futuro, então ele já viu o que acontecia lá na frente. E é por isso que ele estava alertando, porque mesmo falando para os apóstolos, na hora do vamos ver, na hora da paixão de Cristo, só ficou João. Os outros vazaram, não é assim? Então Jesus aqui já estava alertando eles, né? Segundo lugar, para que essas provações, eles não de repente interpretassem que essas provações aconteceriam por causa da fraqueza da autoridade de Jesus. E não tem nada a ver. Em terceiro lugar, para evitar que se espantassem ao sofrer esses males, né? Poxa, de repente Jesus dá para nós todo o poder, nós somos invencíveis e agora a gente está passando por isso. Isso acontece na nossa vida o tempo todo, é ou não é? No nosso negócio, na nossa família acontece o tempo todo, né? Em quarto lugar, para que assim prevenidos não se espantassem no tempo da cruz. No momento da cruz, muita gente cai, muita gente desiste. No momento da cruz. Ora, mas que Deus é esse? Mas se Deus existe, por que deixa essas coisas acontecer? Não é assim? No momento da cruz, muita gente cai. Por isso que Jesus já advertiu lá com antecedência. São Jerônimo vai dizer que com a prudência da serpente, nós evitemos as armadilhas. Porque a serpente, ela é astuta, ela sabe onde vai. Ela sabe se esconder muito bem e atacar na hora certa, né? E com a simplicidade, então, nós devemos evitar o mal, entende? São os dois lados, digamos assim, da estratégia que Jesus nos dá, né? São João Crisóstomo vai dizer assim, ó, assim como devemos ter prudência da serpente para evitarmos ser feridos, naquilo que temos de mais caro, assim também devemos ter a simplicidade da pomba para não nos vingarmos, não sofrermos injustiças, ao sofrermos injustiça e para não prejudicarmos os outros. Se nós sabemos que somos atacados, nós não podemos revidar, entende? E aqui, São Tomás de Aquino vai dizer que a serpente, ela é astuta. Por que ela esconde a cabeça? Porque ela sabe que a cabeça é a fonte de vida. As serpentes, a grande maioria delas só mostra esmagar a cabeça. Então, ela protege a cabeça. Dentro da realidade da igreja, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Entende? Então, nós temos que zelar, nós temos que ter estratégia, nós temos que vigiar para quê? Para não perdermos a fé. O inimigo é muito astuto e ataca muito a nossa fé. Com aquela conversinha doce, ela vem atacando a nossa fé. É preciso que vigiemos.
vigiemos, é preciso que nós anunciemos Jesus, né? Sem covardia, mas com as estratégias que Jesus nos ensinou. Deus te abençoe.